This call is now being recorded. Olá, tudo bem? Espero que sim. Hoje nos encontramos mais uma vez de maneira assíncrona para conversarmos sobre um assunto bastante interessante, que é o assunto de teorias, ácidos e base. Hoje nós vamos trabalhar aspectos mais teóricos, aspectos conceituais. Esses aspectos estão diretamente relacionados com as interações entre as substâncias. Mas eu queria saber de vocês por que estudar teorias ácido e base? Por que estudar teoria ácido e base? Essas teorias elas são bastante interessantes porque elas têm aplicabilidade direta em todas as áreas da nossa vida, na bioquímica, na química analítica, na indústria. E se você perceber, a maioria das nossas enfermidades, elas às vezes estão relacionadas com as interações ácido e base. Um grande exemplo é a acidose, onde nós vamos ter um acúmulo de ácido no sangue, na qual vai provocar vários tipos de problemas, como náuseas, dores fortes de cabeça, problemas intestinais, além da mudança do suco gástrico. Então, estudar as teorias ácido-básico é de suma importância para entender as teorias de maneira aplicada no nosso cotidiano. Então, eu peço para você que, nesse momento, tenha bastante atenção, não bote o modo rápido para escutar esse vídeo, para ver esse vídeo. Tenha calma, vamos curtir esse momento, pois nós vamos trabalhar com as teorias ácido-base de quem? De Arrhenius. As teorias ácido-básico de Arrhenius, de Bronsted-Lowry, teoria de Lewis. As relações entre essas teorias, vamos fazer alguns exercícios e eu tenho uma surpresa para vocês no final. Essa surpresa é tão maravilhosa que vocês vão se debruçar dessa surpresa no final de semana. Então, fique ligado nessa parte que temos surpresa aí no final da aula. Então, não perca um minuto. Vamos falar de início sobre Arrhenius. Arrhenius, ele apresentou a primeira parte da teoria ácido-base, que está diretamente relacionada com as interações que existem entre uma substância e a água. Então, para Arrhenius, ele dividiu as substâncias em dois grandes grupos, o grupo dos ácidos e o grupo das bases, e percebeu que algumas substâncias interagindo com a água se comportavam de uma maneira e outras substâncias interagindo com a água se comportavam de outra maneira. Os ácidos, eles perceberam da seguinte maneira, que os ácidos, eles eram substâncias que, quando dissolvidas em água, quando eles estavam envolvidas em meio aquoso, eles liberavam o hidrogênio ionizável. Então, nós temos aqui um H+. Esse H+, tá, que na maioria das vezes é interpretado como hidrônio, tá? Então, vamos deixar, por enquanto, essa nomenclatura de H+, para facilitar a visualização. Então, os ácidos, para Arrhenius, são essas substâncias que, quando dissolvidas em H2O, liberam esse cátion H+. Tá? Então, a principal interação que temos é que as substâncias devem estar em água. Para Arrhenius, as substâncias, para se comportar como ácido, tem que estar em quê? Em água. Ele estava estudando vários substâncias em meio aquoso e percebeu que sem água elas não conseguiam conduzir corrente elétrica, mas no meio aquoso, no meio com água, eles conseguiam fazer essa condução de corrente elétrica. Então ele percebeu que os ácidos, fazendo esse estudo analítico, ele percebeu que os ácidos são aquelas que liberam H+, e as bases são aquelas substâncias que, ao se misturarem com a água, liberam o OH-, a hidroxila. Em aulas mais adiante, nós vamos estudar as forças dos ácidos,
as forças das bases, as interações de ácido e base que vão formar os sais, vão formar sais ácidos, sais básicos, sais neutros, que é uma aula mais adiante. Mas eu queria que você prestasse atenção que nos ácidos eles sofrem ionizações. O ácido sofre o quê? Uma ionização, porque os ácidos são formados por ligações do tipo covalente. E essas ligações do tipo covalente é necessário que se tenha essa polarização da água para que esse hidrogênio seja liberado em meio aquoso. Já nas bases, como eu tenho ligações do tipo iônica, quase iônica, na maioria das vezes, quando ela interage com a água, ela faz o que? Essa dissociação, tá? Uma dissociação iônica devido a esse processo. Então, de maneira bem geral, de maneira bem genérica, para Arrhenius, o ácido ele tem que ter o H, iniciando aqui nas substâncias inorgânicas, se dissolvido em água, H+. A base, ela tem que ter o OH, quando dissolvida em água, ela libera a hidroxila. E se você perceber que essas ionizações, elas são o quê? Elas determinam, tá, a força do ácido. Se o ácido é forte, base é forte. Isso depende também da quantidade de H+ presente na solução ou da quantidade de OH- presente na solução. Se você perceber aqui o ácido fosfórico, esse último ácido aqui da série, H3PO4, ele tem 3 hidrogênios na sua estrutura. Mas uma análise mais profunda, nós temos que analisar quais desses hidrogênios são ionizáveis. Nós percebemos aqui o hidróxido de alumínio, no lado das bases. Ele tem 3 hidroxilas. Mas saber quais são as hidroxilas ionizáveis? Essas hidroxilas é quem determinam a basicidade. Quanto maior a quantidade de hidroxila, maior a basicidade. E esses hidrogênios determinam a acidez do sistema. Mas isso, para Arrhenius, o importante é que tenha o quê? Água. A substância tem algumas limitações. Qual é? Tem que ter água como solvente e tem que ter na sua estrutura H para ácidos e OH para bases. Isso é bastante interessante, isso de maneira bem genérica. Isso para a teoria de Arrhenius. A outra teoria que nós vamos adiantar, que é a teoria de Bronsted-Lowell, ele já cancela algumas informações de Arrhenius. Sim, eu não falo nem cancelar, elas se complementam, tá? Essas teorias, elas de maneira nenhuma se cancelam, elas se complementam. Uma, tá, é a evolução da outra. Se nós percebemos também sobre a teoria de Arrhenius, nós percebemos que houve uma grande jogo de estudos nessa teoria. O que aconteceu? Que várias substâncias, tá, foram estudadas quantitativamente o seu potencial de acidez e o seu potencial de basicidade a partir de interações com a água. Então, a partir dos estudos de Arrhenius, surgiram, tá, estudiosos apresentaram o que nós chamamos de quê? De constante de ionização da água, que é o Kw, que determina quem? O produto iônico da água. Então, você tem aqui, ó, esse H+ advindo de um ácido e essa hidroxila advindo de uma base. Então, a partir daqui, nós temos o produto iônico da água, que surgiu aí a partir dos estudos de Arrhenius, e a partir desses estudos de Arrhenius se determinou várias interações, várias informações, principalmente para quantificar essa questão da acidez em relação à quantidade de hidrogênio, tá, de íons hidrogênios em solução e a basicidade de íons OH em solução. Então, se você percebe que eu tenho uma escala, nós temos uma escala que está diretamente relacionada com quem, meus lindos e minhas princesas? Com a quantidade de hidrogênios lançados no sistema, na solução, ou a quantidade de hidroxilas lançados no... Existe uma relação direta da quantidade com pH e pOH. Eu queria apresentar para vocês, antes de iniciarmos aqui, passar para outro, uma animação. Essa animação está diretamente relacionada com as estruturas,
tá, de ionização e principalmente com a questão de Arrhenius. Meus lindos, se percebermos aqui, nós temos um Becker. Um Becker temos, nesse caso, um ácido, que tem aqui o hidrogênio, no meio aquoso, e esse ácido libera o hidrogênio, o íon hidrogênio, que vem na forma de hidrônio. Se nós percebermos aqui, ó, se nós percebermos a solução, vamos zerar ela aqui, eu quero um ácido forte, e aqui eu tenho a concentração em mol por litro, a quantidade. Então eu tenho poucos hidrogênios. O que acontece? Quando eu coloco aqui, ó, o pH está bem baixo. Está aqui em 0, na consideração 0,03, nós temos um pH bem de 3. Quando eu vou aumentando a concentração, a quantidade desse íon aqui, ó, hidrônio, H+, nós percebemos que o valor do pH vai diminuindo. Vai diminuindo. O que isso está relacionado? Está relacionado com a quantidade, tá, de íons H+ presente em solução. Quanto maior a quantidade de íons H+ presente em solução, eu tenho uma maior acidez. Se eu tenho uma maior acidez, eu tenho um menor pH. Quando eu tenho menor pH, significa que é um pH muito ácido. Isso também pode ser relacionado com as bases, se eu mudar aqui. Então, tem as bases, uma base forte. Quanto menor eu tenho a quantidade de bases, então aqui tem uma base, se vocês perceberem, eu tenho uma base terminando com OH. Então, dissolvida em água, ela libera essa hidroxila. Eu vou aumentando, olha, perceba que eu vou aumentando a quantidade de hidroxilas. O que está acontecendo com o pH? O pH está aumentando. Está aumentando. Por quê? Porque são grandezas diversas. Porque agora eu estou aumentando a quantidade de hidroxilas. Então, quero que fique bem claro para vocês vendo essa animação. Depois eu peço que vocês brinquem com elas lá. No PET colorado. Está lá na parte de ácidos e bases. Dê uma olhada nesses arquivos, nessa animação. Fica fácil de compreender. Se nós percebermos isso, nós observamos que quanto maior a quantidade de hidrogênios ionizados na solução, menor o pH. Quanto maior a quantidade de hidroxilas na solução, maior vai ser o quê? O pH. Por quê? Porque o pH ele refere-se exclusivamente ao potencial de hidrogênios ionizáveis em solução, que é o potencial hidrogênio-iônico, e não a quantidade de hidroxilas ionizáveis. Por isso tem o pOH. Se for fazer uma análise do pOH, ele se comporta da mesma maneira do pH. Então, pessoal, tirando aqui, vamos avançar o nosso estudo. Eu vou tirar essa apresentação e vamos voltar para o nosso estudo. Agora eu queria falar com vocês sobre outra teoria bastante interessante, que é a teoria de Bronsted-Lowry. A teoria de Bronsted-Lowry, ela está puramente relacionada, tá, com a evolução dessa teoria de Arrhenius, porque Bronsted-Lowry fazia estudos e percebia que essa teoria de Arrhenius não conseguia contemplar uma série de compostos. Então, o que ele percebeu? A partir de agora, eu falo assim, olha, eu não preciso mais da água como solvente, eu posso ter agora qualquer substância como solvente para mim ter um ácido e ter uma base. Então, Bronsted-Lowry tiveram a seguinte situação. Então, eu não tenho mais a água como solvente. A partir de agora, eu necessito, tá, de uma substância que seja doadora de H+, e esse H+, passou a ser chamado de próton
Tá? Então, temos aqui essa substância é um ácido, temos aqui um H+, esse H, que para bróstolo vai ser chamado de próton, então ele vai doar para uma base. Ao doar esse próton para uma base, essa base se torna o quê? Um ácido conjugado. Então, essas teorias de Bróstolo é muito utilizada pelos bioquímicos, pelos químicos analíticos, eles formam o quê? Pares. Eu tenho um ácido e tenho a minha base conjugada. Eu tenho a minha base e tenho o meu ácido conjugado. O que acontece isso? É que agora eu não preciso mais da água como solvente principal. Então, o que vai ser o ácido? O ácido é toda substância que é doadora de próton H+. E a base é toda substância receptora de um próton H+. Então, aqui nós temos um ácido, que é um doador de prótons, e uma base, que é uma receptora de prótons. Todo ácido tem a sua base conjugada. Toda base tem o seu ácido conjugado. Então, esta é uma dos pontos fortes de Bronsted Lowry. Eu não tenho mais a água como a fonte para me ter ácidos e base. Agora eu posso ter ácido e base sem a presença desse solvente, mas, mesmo assim, ainda existem algumas limitações. Uma substância ela pode se comportar de maneira diferente. Uma hora ela pode ser ácido, outra hora ela pode ser básico, dependendo do meio em que ela está. Então, isso depende muito. Tem que ser feita uma análise da onde está saindo o próton e quem está recebendo esse próton. Quem doa o próton é o ácido e quem recebe esse próton é a base. Olha só, temos dois exemplos aqui, duas reações, ácido e base. A primeira reação, a água se comporta como um ácido. Por que a água se comporta como ácido? A água vai doar um próton H+ para a amônia, que é a base. Logo, essa água aqui vai ter uma base conjugada, essa água que é um ácido tem uma base conjugada, que é a hidroxila, e essa base vai ter um ácido conjugado, que é a hidroxila. Observe já nessa outra reação, que a água tem está se comportando como base. Por quê? Porque ela agora é uma receptora de H+. Você tem aqui, ela recebe esse H+, daqui, ó, ou recebeu. Então, ela vai se transformar no íon hidrônio. Ela é o ácido conjugado. E aqui temos a base conjugada do ácido. O que eu quero que vocês analisem em relação a isso? É que, a partir de agora, nós vamos ter o quê? Pares. E que uma substância ela pode se comportar como ácido e em outra reação ela pode se comportar como a base. E a solução não necessita necessariamente que a água seja o solvente. Então, aqui outro exemplo, como é o comportamento. Aqui esse hidrogênio é doado para amônio, hidrogênio do HCl, ficando quem? Nessa composição. Então, aqui é o ácido e aqui é a base. Lembrando, todo ácido de Arrhenius vai ser um ácido de Bronsted Lowry. Mas nem todo ácido de Bronsted Lowry é um ácido de Arrhenius. Então, que isso fica bem claro. Aqui nós temos de novo aqui esse ácido carboxílico doando aqui para a água um H+, um próton H+, a água se comportando aqui como uma base, uma receptora de próton H+. Muito interessante. Então, que isso fique claro. A teoria de Bronsted Lowry também ela é muito utilizada para se estudar a densidade a densidade e a polarizabilidade em alguma substância, em referência ao hidrogênio. Tá? Então, ele faz um marcador ali do hidrogênio, e a partir daí eles conseguem observar se houve essa doação desse próton a partir de uma análise de densidade computacional. Então, temos aqui ó, a reação, a água recebe do HCl aqui esse hidrogênio, se transformando aqui nesse ácido. Tá? Então, a água aqui é uma base, se transforma em ácido, e a partir daí percebe-se que aumenta a densidade de hidrogênio aqui.
Então, é uma análise que pode ser observada. Então, pessoal, feito isso, já temos aí o conceito de Arrhenius, o conceito de Bronsted-Lowry. Agora vamos falar um pouquinho sobre o conceito de Lewis. Lewis percebeu também, em 1923, na mesma época que foi publicada a teoria de Bronsted-Lowry, ele entrou também com algumas observações. E ele percebeu que a teoria de Bronsted-Lowry também não conseguia suprir todos os componentes, todas as espécies químicas. Por quê? Porque ainda era necessário que, para ser ácido, tinha que ser doador de quem? De H+, do próton H+. E, para ser base, tem que ser uma receptora desse tipo de substância, desse tipo de espécie. Então, Lewis propôs a seguinte situação. Então, nós vamos ter, nessa teoria também, ela foi conhecida como teoria de transferência eletrônica, porque agora eu saio ao redor do culto que existia no hidrogênio H+, e passo agora a ver as transições eletrônicas. Essas transições eletrônicas, elas são muito analisadas nas reações orgânicas. Se nós percebermos, essas transições eletrônicas, elas vêm agora a partir de Lewis, da seguinte maneira. O que você percebe aqui? Ó? O ácido é toda substância que recebe um par de elétrons. O ácido é toda substância que recebe um par de elétrons, enquanto a base é toda espécie química que doa um par de elétrons. E é necessário que se tenha em mente, para ser ácido, eu tenho que ter orbitais disponíveis para receber esses elétrons. Então, quando você observa a tabela periódica dividida em famílias, aquelas famílias determinam que cada substância tem o que? A mesma quantidade de elétrons na camada de valência. Então, a partir desse conceito, nós vamos trabalhar da seguinte maneira. O cloro é da família 17. Então, ele tem 7 elétrons na camada de valência. Está aqui, ó. Então, eu vou botar 7 pontinhos ao redor dele. O alumínio é da família 13. Então, ele é da família tem 3A. Ele tem 3 elétrons ao redor. Então, vou colocar 3 pontinhos e fazer essas relações. Então, eu quero que vocês percebam isso. Então, o que você percebe aqui? Aqui eu vou ter a base. Por que é a base? Porque eu tenho aqui um par de elétrons disponíveis. E aqui eu vou ter o ácido, porque esse ácido vai receber esse par de elétrons. Então, recebendo esse par de elétrons aqui, eu vou ter uma formação. E perceba, agora eu não necessito mais que o solvente seja água, eu não necessito mais que se tenha uma transferência protônica ou o íon H+, sim agora uma transferência eletrônica que ocorre simultaneamente nos materiais. Então, eu vou agora identificar que o ácido e a base estão relacionados com essas transferências eletrônicas. O que é interessante observar que todo ácido de Arrhenius vai ser o quê? Ácido de Lewis. Todo ácido de Bronsted-Lowry vai ser ácido de Lewis. Mas o ácido de Lewis não necessariamente será uma base ou um ácido e ou de Arrhenius ou de Bronsted-Lowry. Então, ou seja, a teoria de Lewis ela é mais ampla em relação a isso. Então, se você perceber aqui, ó, nós temos também a mudança de geometria a partir da inclusão da doação eletrônica. Então, percebemos aqui, ó, nós temos esse ácido, ele vai receber 2 pares eletrônicos, então vai sair dessa geometria e vai passar para essa geometria aqui, que é a geometria octaédrica. Então, aqui eu tenho um ácido. Por que é um ácido? Porque ele vai receber esses pares eletrônicos. E quando ele recebe esses pares eletrônicos, nós temos essa estrutura de característica ácida. Então, está aqui um quadro resumo em relação a isso. Então, eu tenho aqui da família 5A, o nitrogênio, ele vai entrar aqui ó, no boro com os seus 2 elétrons. O boro tem disponível um par eletrônico, ou um orbital para receber esses elétrons. Então, vai ter o que? Uma formação ácido-base. Então, o nitrogênio aqui é sendo uma base de Lewis. Temos aqui o oxigênio também sendo uma base de Lewis, que ele vai entrar aqui, ó. Então, no BF, aqui também, ó, pares de elétrons disponíveis, aqui nesse anel também.
pares de elétrons disponíveis. Então, perceba, Lewis, a base vai ser aquela que doa os pares de elétrons, e para Arrhenius e Bronsted-Lowry ainda está envolvida com o hidrogênio. Então, quero que vocês analisem bem isso e percebam essas diferenças. Legal? Então, pessoal, a partir de agora, eu queria que vocês percebessem que existe essa relação. Então, aqui, ó, a teoria de Arrhenius está diretamente relacionada com as interações que ocorrem em meio aquoso. Eu tenho que ter a hidroxila, que é derivada da água, da base, que também só ocorre em meio aquoso, e o hidrogênio, que também só ocorre em meio aquoso. Já em Bronsted-Lowry, fala assim, não, na nossa teoria, na teoria aqui de Bronsted-Lowry, nós temos uma interação que ocorre não necessariamente em água, mas podem ser outros solventes. Então, eu tenho aqui, ó, não é necessariamente relacionado com o solvente água. Mas perceba que ainda está ao redor do H+. Já na de Lewis, eu não necessariamente necessito, na teoria de Lewis, não necessariamente se necessita que se tenha o H+, ou esteja em água, apenas uma transferência eletrônica. As teorias ácido e base é interessante, muito massa, se você perceber isso. Porque nós podemos aplicar essas teorias de acordo com a nossa conveniência. Nenhuma delas se anulam, elas se complementam, elas são complementares em relação a isso. Umas mais completas, outras não. No caso, a teoria de Arrhenius só serve em meio aquoso, tá? E teve alguns problemas que não consegue explicar. No caso aqui, o NH3 reage com ácido. Mas o NH3 não é um ácido, não é uma base de quem? De Arrhenius. Bronsted-Lowry também, tá? Ele fala, é um receptor. Ácido é um receptor de H+. E a base é um receptor de H+. Mas teve alguns problemas também em relação a isso. Foi o BF3 e o NH3, eles não têm, tá? Nenhum está doando e nenhum está recebendo esse H+. E aí? Então, a teoria de Lewis vem para resolver, e é uma das teorias que é mais utilizadas para explicar reações com transferência eletrônica, os conceitos de Lewis. Beleza? Então, galera, a partir disso, nós vamos trabalhar um pouquinho os exercícios para fixar esses nossos conhecimentos. Vamos lá? Então, se você perceber, o que nós temos aqui? Ó? Nós temos, nessa nossa primeira questão, nós temos o seguinte: a água participa em reações com diversas espécies químicas, o que faz com que ela seja empregada como solvente e reagente. Além disso, ela toma parte em muitos processos, formando espécies intermediárias e mais reativas. Aí ele te dá 3 reações químicas. Você perceber aqui, temos 3 reações químicas. E pergunta, de acordo com a teoria de ácidos e bases de Bronsted-Lowry, a classificação correta da água nas equações 1, 2 e 3 é, respectivamente. Pessoal, vamos analisar o conceito de Bronsted-Lowry. Bronsted-Lowry, para ser ácido, a substância tem que doar um próton para a outra. Tem que doar um próton para a outra. E para ser base, ela tem que ser receptora. E ele pede para analisar a água. Então, analisando essa primeira água aqui, ó. Ela tem 2 aqui, ó. O que aconteceu? Ela doou para cá o quê? E aí? Não doou, pessoal, ela recebeu. O que aconteceu? Você percebe que aqui, ó, na base conjugada, eu tinha 2 hidrogênios aqui na água e ela recebeu mais um. Se ela recebeu mais um, esse aqui é o ácido e a água se comportou como o quê? Base. Então, aqui nós temos uma base, tá, de Bronsted-Lowry. Agora aqui, percebe comigo, o que nós temos? Nós temos aqui a água. Aí você percebe, o que a água fez agora? A água, ela doou para cá, para o NH3, um hidrogênio, um próton. E ficou dessa maneira, e a água ficou assim, ó, com sua base conjugada.
salgada. Então, a água se comportou como um ácido. Se você perceber aqui embaixo, nós temos quem? H2O e esse íon aqui, óxido. Se você perceber, a água está doando um H+ para o óxido, que ficou aqui OH, OH. O que nós temos aí nessa interação? Nós vamos ter o quê? Um ácido. Então, lembrar do conceito de Bronsted-Lowry. Ácido é toda substância que doa um próton-H+. Base é que recebe. Nesse caso, a água aqui está doando. Olha só, a água está doando para o óxido. Aqui ela fez o que? Recebeu. E na 2 ela fez o que? Doou. Então, nós temos 2 ácidos e uma base. Qual a alternativa que nós vamos marcar? Nós temos letra D. Muito bem. Então, pessoal, mais tarde vou estar encaminhando esse material para vocês. Fiquem à vontade para tirar as dúvidas. Segunda questão. De acordo com o critério de Lewis, de ácidos, de acidez e basicidade, as espécies abaixo podem ser classificadas como. Então, temos 4 espécies aqui. Temos o cloreto de alumínio, a água, a amônia e o metano. Como vamos analisar isso? Observe, o alumínio ele faz parte da família 3A, ou 13. Então, ele tem 3 elétrons já na sua estrutura, na sua camada de valência. Você percebe que os 3 elétrons já fizeram ligações aqui, ó. Fizeram essas ligações. Percebemos aqui, meus lindos, que não temos mais elétrons disponíveis para ser doados. Então, o 1 vai ser considerado o quê? Ácido. Um ácido de Lewis. Por que vai ser um ácido de Lewis? Ele não tem elétrons para doar. E quem tem elétrons para doar são as bases. Vamos analisar aqui o 2. Olha a água. A água tem essa estrutura. E a água, ela tem da família 6A. Como a água é da família 6A, ela tem 6 elétrons na camada de valência, que podemos responder por 6 pontinhos ao redor do seu átomo. Então, aqui observa, cada 2 pontinhos foram ligados, sobrou aqui, ó. Sobrou par de elétron, ela vai ser considerada o quê? Base. O 3. Nós temos aqui a amônia, é da família 5A, então ela tem 5 elétrons na camada de valência. Então, mais 3 aqui já estão completas com quem? Com hidrogênio. O que você percebe? Sobrou um par de elétrons. Se sobrou um par de elétrons, que pode ser compartilhado, ele vai ser considerado uma base. Uma base de Lewis. E aqui nós temos o metano. Metano CH4. E percebe que o carbono é da família 4A. Tem 4 elétrons na sua camada de valência. E ao perceber isso, já fica todo mundo aqui distribuído. Tá, pessoal? Estou sem a mesinha, mas qualquer dúvida, entre em contato. Então, percebendo aqui, você percebe que o carbono ele não tem nenhum elétron disponível. E outro detalhe, o carbono ele sofreu um processo de hibridação. E nesse processo de hibridação, ele não vai ter orbitais disponíveis para receber elétrons. Tá? Então, se liga no carbono. O carbono hibridizado não tem orbitais para receber elétrons. Então, ele não vai, de maneira nenhuma, ser ácido e base de Lewis, tá? Devido a esse processo de hibridação. Porque ele não tem orbital disponível para receber. Depois a gente vai mais adiante, nós vamos falar mais sobre isso. Qual a alternativa? Que eu tenho ácido, base, base, não. Vai ser a alternativa B. Então, vamos lá, pessoal. Mais uma questão para finalizar o nosso estudo de hoje, tá? Essa questão eu vou deixar com vocês, para vocês estudarem e se aprofundarem em relação a isso.
Então, essa questão eu quero na nossa próxima aula. E vou indicar para vocês esses 3 artigos, tá? Que são muito importantes no nosso estudo, e quero que vocês, neste final de semana, estudem esses artigos para na nossa próxima aula, sim, que nós podemos discutirmos, tá? Então, esse foi a nossa surpresa, 3 presentes aí maravilhosos, 3 artigos que nós vamos discutir na nossa próxima aula. Então, pessoal, foi um prazer estar com vocês. Tchau, tchau. Muito obrigado.